Quem vai ser o próximo técnico da seleção brasileira? Desde a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, o Brasil tem ficado sem um treinador. O técnico Tite, que tinha liderado a equipe nas últimas 2 Copas do Mundo, foi eliminado nas quartas de final do torneio e deixou o comando da equipe. Em janeiro de 2023, sua rescisão contratual foi oficializada e desde então, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, tem estado em busca de um sucessor para liderar a seleção. A busca por um novo treinador para a seleção brasileira é um assunto de grande importância e está sendo amplamente discutido entre os fãs de futebol. De acordo com informações da Goal, 3 nomes de treinadores que atuam no futebol brasileiro têm sido considerados como favoritos pela CBF. São eles Dorival Júnior, Fernando Diniz e Abel Ferreira. No entanto, o nome mais cotado para assumir o cargo é o italiano Carlo Ancelotti, atual técnico do Real Madrid. Vale ressaltar que para o primeiro amistoso do Brasil em 2023, a CBF escolheu o treinador Ramon Menezes para liderar a equipe de forma interina. Ramon Menezes é o treinador da seleção sub-20 e foi responsável por levar a equipe ao título sul-americano. Embora ele tenha sido escolhido apenas como interino, seu trabalho será fundamental para manter a seleção brasileira em boa forma enquanto a CBF busca um treinador definitivo. Jorge Jesus. Além dos nomes previamente citados, um treinador que tem ganhado destaque recentemente como possível candidato a assumir a seleção brasileira é Jorge Jesus, atualmente treinador do Fenerbahçe da Turquia. Segundo informações da UOL Sport, Jorge Jesus não deve permanecer na equipe turca por muito tempo, o que aumenta ainda mais os rumores da sua possível contratação pela CBF. Jorge Jesus já teve uma passagem de sucesso pelo futebol brasileiro quando comandou o Flamengo em 2019 e 2020, conquistando importantes títulos como a Copa Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro. Durante sua passagem pelo Rio de Janeiro, ele estabeleceu uma relação de amizade com Kleber Leite, ex-presidente do Flamengo e grande parceiro da CBF. Essa relação pode ser um fator decisivo para sua contratação como novo treinador da seleção brasileira. No entanto, até o momento, não há nada confirmado pela CBF sobre a possibilidade de Jorge Jesus assumir a seleção brasileira. A busca por um novo treinador continua e a expectativa é de que um anúncio oficial seja feito em breve. Fernando Diniz. Fernando Diniz, atual treinador do Fluminense, é outro nome que tem sido considerado como possível sucessor de Tite na seleção brasileira. Ele conta com admiradores dentro da CBF, especialmente por causa de seu estilo de jogo. Alguns jogadores, como Neymar e Casemiro, já elogiaram publicamente o técnico, o que aumentou ainda mais sua reputação no futebol brasileiro. Contudo, um ponto que pode pesar contra Fernando Diniz é a falta de títulos em sua carreira. Até o momento, ele não conquistou nenhum título expressivo, o que pode ser um fator preocupante para a CBF. Por outro lado, também é importante considerar que Diniz ainda não teve a oportunidade de treinar um clube com grande capacidade de brigar por taças, o que pode ter influenciado em seu histórico. Apesar das opiniões divergentes, a CBF está levando em consideração todos os nomes possíveis e avaliando cuidadosamente cada candidato. A decisão final dependerá de diversos fatores como filosofia de jogo, histórico de resultados e capacidade de liderança, além de outros aspectos relevantes para o desempenho da seleção brasileira. Antes de continuar, quero saber, você já se inscreveu em nosso canal? Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like, ative as notificações para não perder nenhuma novidade por aqui e, é claro, compartilhe. Dorival Júnior. Dorival Júnior é outro treinador cotado como possível sucessor de Tite na seleção brasileira. O técnico goza de prestígio dentro do futebol brasileiro, sendo visto como um ótimo nome para liderar atletas jovens. Ele também conta com a preferência do próprio Tite, que deixou claro que gostaria de ver um técnico brasileiro assumindo o cargo. Além disso, o histórico de resultados de Dorival Júnior também pode ser um fator a favor de sua contratação. Ele já comandou diversos times importantes do futebol brasileiro, como o Flamengo, o São Paulo, Santos, e conquistou títulos importantes como a Copa do Brasil e a Libertadores. O fato de ter liderado equipes com muitos jogadores jovens também pode ser um ponto positivo,
já que a seleção brasileira conta com diversos atletas promissores em sua formação atual. No entanto, é importante ressaltar que a decisão final da CBF dependerá de uma avaliação criteriosa de todos os aspectos que têm sido considerados como relevantes para uma boa estruturação da seleção brasileira. Abel Ferreira é outro nome que tem sido cogitado como possível substituto de Tite na seleção, embora tenha menos entusiastas como um apoio interno na CBF do que outros treinadores cotados. O treinador português tem ganhado destaque por seu trabalho no Palmeiras, onde conquistou a Copa Libertadores da América em 2020 e vem mantendo uma boa regularidade no comando da equipe paulista. Esses resultados positivos são vistos como um fator que poderia pesar a seu favor caso fosse considerado para a vaga na seleção brasileira. No entanto, há uma ala dentro da CBF que é contra a chegada de um treinador estrangeiro e defende a contratação de um técnico brasileiro de maior peso. Isso pode ser um empecilho para a possível contratação de Abel Ferreira. Recentemente, uma publicação de um ex-jogador, Preto Casagrande, em suas redes sociais deu o que falar. Ele publicou uma foto ao lado de Abel Ferreira e afirmou que o técnico do Palmeiras seria o próximo treinador da seleção brasileira. No entanto, ainda não há nada oficial a respeito. Pepe Guardiola. Pepe Guardiola é, sem dúvida, um dos técnicos mais renomados e admirados no mundo do futebol. Seu nome sempre é associado a grandes equipes e seleções de ponta, e o Brasil não é exceção. A possibilidade de contar com o espanhol no comando da seleção canarinho é um sonho para muitos torcedores e analistas de futebol. Em 2022, o jornal espanhol Marca noticiou que a Confederação Brasileira de Futebol teria feito uma consulta ao técnico do Manchester City sobre sua disponibilidade para assumir a seleção brasileira. No entanto, segundo informações apuradas pela Goal, não houve nenhum contato concreto entre a CBF e Guardiola. Apesar do interesse de muitos torcedores e especialistas, é importante lembrar que o treinador espanhol tem um contrato vigente com o Manchester City até 2023 e demonstrou em diversas ocasiões sua satisfação com o clube inglês. Além disso, Guardiola nunca treinou uma seleção nacional e pode não estar interessado em assumir esse desafio nesse momento de sua carreira. De qualquer forma, a possibilidade de ter Guardiola no comando da seleção brasileira é um tema que sempre gera muita discussão e especulação no mundo do futebol. Zinedine Zidane, um dos maiores ícones do futebol mundial, foi cogitado como uma possível opção para assumir o comando da seleção brasileira, segundo o jornal francês L'Équipe. Na época, o treinador também era apontado como favorito para assumir a seleção francesa, mas a renovação de contrato de Didier Deschamps o impediu de assumir o cargo. Zidane é um dos maiores vencedores da história do futebol como jogador e treinador. Como jogador, conquistou 3 vezes a Liga dos Campeões com o Real Madrid, além de ter levantado a taça da Copa do Mundo com a seleção francesa em 1998. Como técnico, também fez história no clube merengue, conquistando 3 vezes a Liga dos Campeões em apenas 2 anos e meio à frente da equipe. Embora o nome de Zidane tenha sido cogitado, não há informações concretas sobre um possível contato da CBF com o treinador francês. O cargo de técnico da seleção brasileira é bastante cobiçado e muitos nomes são especulados para assumir a equipe, mas a escolha final sempre é uma incógnita até o anúncio oficial. Outro nome cogitado é Carlo Ancelotti. O italiano é um treinador de renome mundial, com uma longa e bem-sucedida carreira como técnico de alguns dos maiores clubes da Europa. Ele já treinou times como Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e Real Madrid, conquistando vários títulos em cada um deles. Ancelotti é conhecido por sua abordagem tranquila e experiente, e é visto como um líder respeitado por jogadores e colegas. Ele tem sido elogiado por sua capacidade de construir equipes fortes e bem organizadas que jogam um futebol atraente e eficiente. Se Ancelotti for escolhido como técnico da seleção brasileira, ele terá um grande desafio pela frente, já que o Brasil é um dos países mais apaixonados pelo futebol em todo o mundo e tem uma rica história de sucesso no esporte. No entanto, sua vasta experiência e habilidades técnicas podem ser cruciais para ajudar a equipe a ter sucesso em competições internacionais. No momento,
parece haver um pouco de incerteza sobre se Ancelotti realmente aceitou a oferta para se tornar o próximo técnico da seleção brasileira. No entanto, se ele for escolhido, certamente será interessante ver como ele aborda esse novo desafio em sua carreira. Mas e aí, quero saber qual a sua opinião. Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, inscreva-se, deixe seu like, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo por aqui. E é claro, compartilhe com o maior número de pessoas para nos ajudar com o canal. Forte abraço!